Glória a Deus, queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. A Deus toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Primeiramente, por me permitir estar aqui no projeto Sara-me pela primeira vez. Estou acompanhado da minha família, minha esposa, minha filha, minhas intercessoras, família Ferreira. Deus em Cristo possa abençoar de forma poderosa. Por gentileza, quem trouxe Bíblia, livro de Levíticos, capítulo de número 6, o versículo é o de número 13. Levíticos, capítulo 6, versículo de número 13. Deus abençoe os irmãos, aos obreiros, a toda a mesa diretora desta reunião. Me sinto muito honrado, me sinto feliz, como foi falado, hoje é meu aniversário. E o maior presente para mim é estar no altar de Deus, fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. Deus abençoe, doutor Pedro, muito obrigado, é um prazer conhecê-lo também, para mim é uma honra. Pastor João Kleber me indicou, é meu irmão, é meu amigo, amigo de altar e de pregação também. Queridos, capítulo de número 6, versículo 13, a expectativa dos irmãos para a palavra, como está? Quantos acreditam que Deus tem muita glória para derramar aqui nessa noite? Amém? Capítulo 6, versículo de número 13, está escrito, irmãos, para quem não me conhece, eu sou missionário Breno Ferreira, sou natural de Belém do Pará, acho que pelo sotaque os irmãos conseguiram detectar. Eu sou ali da Assembleia de Deus, Ministério Tempo de Milagres, ali no Porto do Rosa. Meu pastor presidente é o pastor Denilson Vieira, estou debaixo da bênção do meu líder, do meu pastor, e trago um abraço dele também para os irmãos, para toda a igreja. Capítulo 6, verso de número 13, serei muito rápido, muito objetivo, muito humilde e muito simples naquilo que Deus pôs em meu coração. O versículo 13 está escrito, fogo queimará continuamente sobre o altar, e não deve ser apagado. Em outras traduções, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Amém? Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, é um texto impactante, marcante, e que nos faz pensar no terceiro livro da Bíblia hebraica, que nós chamamos de Levíticos, que é chamado de Vaikra. O que me chama a atenção é que esse livro, sabemos nós, que ele faz parte dos primeiros 5 livros escritos por Moisés, que nós conhecemos e o chamamos de Torá. A palavra Torá, ela pode significar tanto leis como instruções, porque Deus, quando Ele deu, através de Moisés, esses 5 primeiros livros, que são considerados livro de instruções para a comunidade judaica, esses livros aqui, quando Deus Ele dá para Moisés, para instruir o povo acerca de como Deus Ele deveria ser adorado em meio ao templo, de forma correta, Ele deveria ser cultuado. Esse livro que são compostos por Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Cada livro da Torá, que no grego nós chamamos de Pentateuco, cada livro, para nós cristãos, o seu título, o seu nome, ele parte da ideia principal do livro. Por exemplo, o livro do Gênesis, que vem da palavra grega Gênesis, que significa início, ou da ideia de início, ou de começo, e que deriva do hebraico de Bereshit. O livro do Êxodo, sabemos nós que é a saída, Êxodo de Exide, que significa saída. Só que os judeus, quando eles veem cada livro, eles entendem que a nomenclatura do livro, ela não parte apenas da ideia principal do livro. Não, eles acreditam que o primeiro versículo, ele vai nomear cada livro. Por exemplo, o livro do Gênesis começa dizendo Bereshit bara Elohim. Logo, a gente entende que Bereshit é o nome do livro. O livro do Êxodo, que é chamado de Shemot, porque começa dizendo Eli Shemot. Já o livro de Levíticos, que é chamado de Vaikra, que significa e chamou, e também Vaikra Kohanim,
que significa Códigos de Lei Sacerdotal. Só que esses livros aqui, irmãos, quando Deus ele dá a Moisés, o que vai me chamar a atenção é que a ordem que ele dá para Moisés era a forma que ele, o Senhor, ele deveria ser cultuado em meio ao templo. Eu sei que passou aqui, que me antecederam pregadores, que com certeza falaram acerca do sacerdócio em casa, mas o Senhor falou no meu coração para aplicar também sobre o sacerdócio no lar, mas também para falar acerca do sacerdócio no templo. A preocupação de Deus é que ele fosse de fato corretamente adorado em meio ao templo. Eu estava permeando por dentro das páginas da Bíblia, e o Senhor fez eu entender, é porque havia se levantado muitos sacerdotes naquele tempo, ou em alguns períodos, que de fato escandalizavam o templo de Deus. Por exemplo, Ofni e Finéias eram sacerdotes, filhos de sacerdote, o sacerdote Eli. A história chega a dizer que eles estavam corrompidos, em prostituição, usando a oferta para os seus bens, para usufruir, e prostituindo com as voluntárias da igreja, do templo do Senhor. Só que o sacerdote Eli, que é o pai deles, desses sacerdotes, Ofni e Finéias, ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Ele conhecia o que acontecia por trás dos bastidores. Mas o que vai me chamar a atenção é que dentro do templo o sacerdote Eli, ele passava a mão na cabeça dos filhos e dizia: não, se eu chamar a atenção, se eu expor, vai escandalizar, vão tirar de nós o ofício de sacerdote, porque para se tornar um sacerdote, teria que estudar muito tempo, e alcançando os 30 anos de idade, eles poderiam exercer o ofício de sacerdote. Só que Ofni e Finéias começam muito bem, começam estudando, com 30 começam exercendo, praticando o que é certo dentro do templo do Senhor, mas com o tempo começa a se corromper, porque o que vale não é a forma que começa, o que vale é a forma que termina diante da presença do Senhor. Se não te incomoda, você pode dizer para alguém: o que vale não é a forma que começa, mas é a forma que termina diante da presença do Senhor. Tem gente que começa bem, tem gente que começa pregando, orando, cantando, jejuando, buscando, mas termina mal, se corrompe no meio do caminho. Mas eu tenho certeza que aqui entrou pessoas que de repente o teu início não foi bom, de repente o teu início não foi muito bem, de repente a luta é grande, a prova é grande, mas eu quero liberar algo de Deus para a tua vida aqui. O importante não é a forma que termina, a forma que começa, mas é a forma que termina diante da presença de Deus. Fica tranquilo, fica tranquila. Se de repente o teu início começou ruim, eu profetizo que vai terminar muito bem, vai ser um término de glória, vai ser um término que Deus vai abençoar, vai desbloquear aquilo que estava bloqueado, vai fazer alavancar aquilo que Ele preparou para a tua vida. Porque o importante não é começar bem, o importante é a forma que se termina. E tem gente que começa muito ruim, é fase de libertação, de transformação, de ser moldado por Deus. Começa ruim, erra, levanta, cai, peca, faz o que não é para fazer, mas está ali lutando, não parou, não abandonou, ainda está tentando, porque a arma do diabo é que no primeiro erro você retroceda, você pare, você desista, você largue a obra. Só que para vergonha do diabo, eu sei que cada um de nós aqui, o início foi muito ruim, caímos, levantamos, o diabo dizia: vai parar, vai retroceder, é fogo de palha, mas para vergonha do capeta, hoje estamos aqui, ainda de pé, tentando e vivos na presença desse Deus que nos levantou nessa noite. Só você que não parou, levante as mãos para cima, só você que não retrocedeu. Vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, deixa tentar puxar o teu tapete, deixa tentar, aleluia, orar, oração contrária para morrer, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: você não para por qualquer coisa, você não vai retroceder por qualquer coisa, porque até porque não foi você que me escolheu, mas foi eu que te escolhi, e se eu te escolhi eu capacito, eu moldo, eu lapido, eu levanto,
momento, queira o diabo ou não, você não vai parar. Então quer dizer que o sacerdote Eli, dentro do templo, a imagem é de sacerdote, mas quando chega em casa, é frouxo, é alguém que não tem voz ativa, é alguém que está dentro do templo, aparentemente, meu amigo, parecendo um sacerdote, vivendo de aparência, é sacerdote, mantém a imagem de sacerdote, mas quando chega em casa, a imagem some, é alguém que não tem voz ativa, é alguém que não tem autoridade. Ele vai olhar, ele vai ver os erros dos seus filhos e vai continuar deixando como está. Mas a bagunça acaba quando a taça da ira do Senhor, ela se enche. Olha para mim. A segunda coisa, se eu fosse aqui, irmão, pegar por esse caminho de erros de sacerdote, nós iríamos pegar uma longa estrada, mas não é isso que eu quero. Não foi isso que o Senhor falou. Mas eu quero pincelar de forma muito humilde, sem bater, aquilo que Deus falou no meu coração. A gente entende também que os filhos de Arão, que eram sacerdotes, apresentaram fogo estranho diante do Senhor. Eu fico pasmo, eu fico, irmão, desesperado, porque quando se vem para o templo, até porque templo não é pedir, templo é ofertar, culto é ofertar, é oferecer aquilo que Deus de fato precisa receber. Lembra de Ana? Eu poderia falar aqui sobre Eli, sobre Ana, poderia falar essa história, mas o texto é Levítico. Mas lembra de Ana, quando ela vai para o templo, ainda nesse texto aqui, ela vai para o templo orar, e ela vai ofertar diante do Senhor aquilo que ela não tinha. Ela não tinha Samuel, o sacerdote, profeta e juiz, ela não tinha ele ainda, mas ela está ofertando no altar aquilo que ela não tinha. Ou seja, Senhor, se tu me der, não é meu, mas se tu me der, é teu. Aí os filhos de Arão, eles vão ofertar fogo estranho, aquilo que Deus não recebe. A pergunta é: o que você trouxe para ofertar diante do Senhor nessa noite? Eu sei que não é uma palavra que vai fazer você pular, rodar, mas é o que temos para hoje. O que você está ofertando diante desse altar? O que você está ofertando diante do teu Senhor? Só que quando Deus ele fala para Moisés instruir o povo acerca dessa história, ele vai dizer assim: Moisés, fale para o povo que tem 3 ordens aqui que eu quero que o povo entenda. Porque o livro de Levítico, irmão, se a gente for parar para analisar, aqui aparece sacrifício de animais, ofertas, que aparentemente para nós que não ofertamos sacrifício de animais, parece que não tem valor, parece que não tem sentido. Mas aqui tem um mistério, aqui tem algo da parte de Deus. E quando Deus ele fala nesse capítulo 3 ordens, a primeira é que o sacerdote dentro do templo, ele tem que subir no altar e ele tem que retirar as cinzas do altar. A segunda ordem é que quando ele retirar a cinza, ele tem que trocar roupa, trocar a vestimenta. Já a terceira ordem é que o fogo que estava aceso no altar, ele não poderia se apagar. Amém? Primeira ordem, retira a cinza. Segunda ordem, troca a roupa. Terceira ordem, o fogo tem que ficar aceso no altar. E quando a primeira ordem fala acerca de retirar a cinza, cinza fala acerca daquilo que já queimou, daquilo que já foi ofertado. E tem gente que a sua fé, ela parece cinza. Tem alguém que diz assim: eu orava antigamente, eu pregava antigamente, é cinza, já queimou, já orou, já pregou. Ah, antigamente, doutor Pedro, eu fazia propósito, eu fazia voto. Antigamente, já queimou, já ofertou, é cinza. Deus está dizendo o seguinte: ó, retira aquilo que já queimou e traz lenha nova, porque eu tenho um novo fogo para queimar na tua vida. Eu não sei se alguém pode falar o que eu vou pedir, mas olha para quem está do teu lado e diz assim: você está com cara de lenha ou está com cara de cinza?
Se tiver com cara de cinza, você perdeu o culto. Mas se tiver com cara de lenha e trouxe lenha, te prepara. O fogo vai voltar a acender de forma poderosa na tua vida. Porque tem gente que vive daquilo que já ofertou, daquilo que já ofereceu. E papai está dizendo na noite de hoje, é tempo de trazer lenha nova. Eu quero lenha nova no altar. Retire a cinza, retire aquilo que já queimou, retire aquilo que já foi ofertado. Eu quero uma nova oferta. Eu quero algo novo para queimar. Eu quero lenha nova. Eu quero lenha que vá queimar. Eu não estou falando graveto que queima e logo apaga, estrala e logo apaga. Eu estou falando lenha. Quem é que já fez fogueira? Quem já fez fogueira aqui? Você sabe muito bem que para o fogo continuar forte na fogueira, você tem que colocar o quê? Lenha. É isso que o Senhor está falando nessa noite. E tem gente que a sua fé é baseada em cinza. Eu já cantei, eu já louvei, eu já evangelizei, eu já fiz tudo. Está no passado. É cinza. Deus quer uma nova lenha da tua parte aqui essa noite. Os céus te trouxe aqui para queimar de fato aqui. E aqui foi cantado. Foi cantado. Hoje eu tenho fome, hoje eu tenho lenha, eu trago lenha. Aqui foi cantado que o fogo, a chama, não pode apagar. Foi confirmação do Senhor. Deus quer lenha nova da tua parte aqui essa noite. Porque tem gente que vem para a igreja, me perdoe se a palavra dói um pouco, me perdoe. Mas tem gente que vem para a igreja, que parece encruzilhada de macumba, que fica, ó, na igreja. Aí não adora, vem com a prancheta para dar nota para o culto, para dar nota para a pregação, para dar nota para o louvor. Ei, Deus quer lenha. Deus não quer críticos aqui, Ele quer lenha. Ele quer uma geração que Ele vai incendiar. Ele quer uma geração que vai sair daqui aceso, tanto dentro quanto fora. Ele quer uma geração que Ele vai levantar de forma poderosa nessa terra. O diabo até tentou te esfriar, até tentou apagar a chama, mas para vergonha do diabo, você tem lenha nova. E quem tem lenha nova, papai tem um novo fogo que vai queimar na tua vida aqui essa noite. Só quem trouxe lenha para depositar no altar, te prepara. Hoje tem fogo que vai voltar a acender, tem brasas que irão voltar a acender, tem fogo que vai ser renovado na tua vida aqui. A segunda coisa, a segunda ordem é que tem que trocar roupa. A roupa tem que ser trocada, porque o sacerdote, há uma diferença aqui, irmão. Todo mundo sabe que o sacerdote e o profeta não é igual. Aqui é diferente. O profeta, ele é responsável em levar a voz de Deus ao ouvido do povo. Já o sacerdote, ele leva a voz do povo, a petição do povo, até o ouvido do Senhor. Só que a função de um sacerdote, agora ficou chiquérrimo, irmão. Ficou top. Só que o sacerdote, ele tinha que levar, tirar a cinza, e após tirar a cinza, ele tinha que trocar roupa. Pregador, por quê? Porque a cinza, ela sujaria a roupa do sacerdote. E quando a gente fala acerca de cinza, também a gente fala acerca de pecado. Roupa suja fala acerca de pecado. E sacerdote que é sacerdote, ele não tem que estar no altar do Senhor com roupa suja. Ele não pode, até porque aqui não é bagunça, aqui é altar do Senhor, aqui é casa de Deus, aqui é casa de oração, aqui é casa de respeito. Então o sacerdote, ele tem que subir, mas ele tem que trocar de roupa. Não pode subir aqui contaminado, de qualquer maneira. Como o doutor falou aqui, hoje em dia está muito difícil, e o Senhor está certíssimo. Tem que trazer de fato, quem conhece, uma indicação de uma pessoa muito querida. Tem que ser assim. Nosso altar está com muita heresia, irmãos. Parece que o evangelho é colorido. Aí tem uns aí que diz assim: bonitinho de Jesus, lindinho de Jesus, ursinho puff de Jesus. Aí emociona o ego, você entra quebrado, chora, sorri, mas sai quebrado e não transformado. Mas o altar,
Os sacerdotes, a mão do Senhor a qualquer momento vai descer, porque o altar não é bagunça. Se tem que tirar a cinza, também que tem que trocar essa roupa suja. Não pode subir de qualquer maneira, porque não é de qualquer jeito. Quando Deus chamou os sacerdotes e ungiu a sacerdote, Ele está dizendo, é do meu jeito e não do teu jeito. Não é de qualquer maneira. Não pode ser bagunça. Então Deus, quando Ele fala com Moisés acerca desses livros aqui, a preocupação é a forma, a maneira, o jeito que o Senhor, Ele tem que ser adorado de maneira correta, certa, a ordem no culto. E essas 3 ordens, cinza, roupa, e roupa fala acerca de aparência. Roupa fala acerca daquilo que está por fora. Só que Deus não trabalha assim, com aquilo que está por fora. O que vale é o conteúdo que tem pelo lado de dentro. Lembra de Ezequiel no vale de ossos secos? Aí está no texto quando ele profetiza, e uma multidão ficou de pé, mas ainda não havia profetizado nervo, carne e pele. Ou seja, o que está de pé é o exército de esqueleto. E o que tem de esqueleto de pé por aí tem até aparência, parece que até está de pé, mas está vazio, está sem nada, é esqueleto, só tem aparência, mas não tem conteúdo. E Deus está dizendo assim, troca a roupa, troca a vestimenta, porque sacerdote ele tem que entender que não é de aparência, é essência. Não é de qualquer maneira, é da forma correta. Então a preocupação de Deus é essa. Só que a terceira ordem é o seguinte: o fogo, ele tem que continuar aceso no altar, e ele não pode de forma alguma ser apagado. Eu estava meditando e o Senhor falou assim: meu filho, esse fogo aí, quem acendeu foi eu. É Deus que acende o fogo. Até porque avivamento, uma linguagem pentecostal, que é fogo, os pentecostais é avivamento. Avivamento, ele não é produto humano. Quem está acendendo o fogo é Deus. Não é o homem que está acendendo, porque homem nenhum ele produz avivamento. Homem nenhum ele produz o fogo. A nossa função é trazer a lenha, e a função de Deus é acender o fogo. Mas depois que ele acende o fogo, a nossa função é manter esse fogo aceso. Deus não quer que nós chegamos aqui acendendo o fogo, mas quando sai para lá, o fogo apaga. É só um momento. É só um momento. Ele não quer isso. Ele quer que o fogo fique aceso aqui, mas também fique aceso no teu lar. Porque tem gente que no altar parece que o fogo, parece que o fogo é top, mas quando chega no ar, não tem fogo nenhum, é aparência. Isso aqui me faz lembrar de Paulo, na ilha de Malta, que quando o fogo estava quase se apagando, note comigo, ele vai se preocupar com aquele fogo ali. Ele vai dizer assim: não, esse fogo não pode de forma alguma ser apagado. Ele vai fazer o quê? Pega a lenha, diga pega a lenha. Porque crente que é crente, quando ele vê o fogo se apagando, ele tem que colocar lenha. Ele tem que tacar a lenha para ter fogo. Crente tem que ter fogo, irmãos. Ele vai dizer assim: está apagando o fogo ali. Ele pega a lenha e leva os gravetos e leva para colocar na fogueira. Irmão, note que a víbora, ela só vai morder Paulo. Por quê? Porque está preocupado com o fogo se apagar. Ele não quer que o fogo se apague. Note que todos que estavam ao redor, nenhum estava preocupado com o fogo se apagando. A víbora não picou nenhum. Mas quem se preocupa com fogo, logo as víboras aparecem. Porque tem víbora que não resiste ao fogo que tem na tua vida. A preocupação de manter... Rapaz, eu estou sentindo uma glória de Deus aqui essa noite. Eu estou sentindo uma graça dele aqui. Só que as víboras vão começar a aparecer quando você começar a ficar ativo, para esse fogo não se apagar. Enquanto tem uma multidão que não quer o fogo aceso, Paulo está dizendo assim:
eu vou acender esse fogo. Eu vou permanecer com esse fogo aceso. Ele coloca a lenha e a víbora aparece. Ela morde ele. E Deus permite, irmão, Ele permite, muitas das vezes, nós sermos atingidos, sofrermos perseguições, calúnia, até porque o Evangelho, ele não nos blinda de perseguições, ele não nos blinda de calúnias, de víboras. Evangelho é assim. Esse é o verdadeiro Evangelho. A palavra do Senhor verdadeira é essa. João dizia assim, ó: eu estou na ilha de Patmos, por causa do testemunho e da palavra do Senhor. Por causa da palavra, está preso em Patmos. Pessoas crucificadas, sendo incendiadas por ser cristãos. Nero incendiando uma multidão, a ponto de faltar lenha para a crucificação, tacando fogo, tacando pinche no corpo dos cristãos. Porque o Evangelho é esse. O Evangelho não nos blinda, não nos isenta das intempéries da vida, das perseguições, das adversidades, das lutas. Esse é o verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra do Senhor. Só que quando a víbora morde Paulo, ele sente a dor, mas o efeito do veneno não mata ele. Deus está dizendo assim, ó: vou até permitir adversidades, eu vou até permitir investidas de víboras, mas fica tranquilo, você não vai morrer. Fica tranquilo, o veneno não vai te parar. Fica tranquilo, você não vai retroceder. Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquila. Pode colocar nome na farofa, nome na boca da serpente para rastejar. Pode fazer boneco de voodoo, candomblé. Pode fazer o que for na encruzilhada para uma entidade. Pode fazer o que for, vai até te atingir, mas não vai te matar, não vai te parar, não vai dar o ponto final na tua vida. Porque na tua vida não é Satanás que manda, não é ele que dá ponto final, não é ele que ordena. Quem manda na nossa vida é Deus. É Ele que decide a hora de caminhar, de parar. É Ele que decide a hora do início, do meio, do fim. É Ele que faz e opera na nossa vida. Mas eu venho como profeta te dizer que na tua casa a morte não entra, a praga não entra, a inveja não entra, a língua felina não entra, invejosos não vão entrar, porque o Senhor está te guardando nessa noite aqui. As víboras vão ter que bater em retirada. E se não bater em retirada, pega ela e chacoalha no fogo. Porque ela vai ter que queimar. Porque quem vai queimar não é o teu casamento. O que vai queimar, aleluia, não é a tua saúde. O que vai queimar é o capeta. O que vai queimar são as víboras. O que vai queimar é o levante de Satanás na minha e na tua vida aqui essa noite. Os céus me trouxe aqui para te dizer: fica tranquilo, porque eu te guardo e queimo o diabo, eu queimo a investida, eu queimo o laço do passarinheiro. Você não vai retroceder, e veneno de víbora não vai te contaminar. Não sei se eu posso entrar, mas o que tem de víbora, ó, não vai para o culto não. O pastor é um fanfarrão, não vai, não cai nessa. O que tem de víbora, lembra de Eva? O que foi que conversou com ela no jardim? Foi uma serpente, irmão. Foi uma víbora. Ó, se tu comer isso aí, tu vai ser igual a Deus. E o que tem de gente dando ouvido para víboras não é pouco. Só que o Senhor me trouxe aqui para te dizer: não dê ouvido para víbora. Se você sentiu que é víbora, que é serpente, ó, chacoalha no fogo. Faz assim, ó, chacoalha no fogo, chacoalha no fogo. A víbora não vai te contaminar. Chacoalha no fogo, porque a partir de hoje tem víbora queimando, tem víbora queimando, tem víbora queimando. Ela não vai te contaminar. Só que o livro de Levítico, irmãos, ele nos faz entender que a cinza, ela apaga o fogo. A cinza, ela mantém o fogo apagado. Mas a lenha, ela mantém o fogo aceso. A senha é essa, irmãos, é manter o fogo aceso. Eu vou contar um testemunho muito breve aqui, para você entender que o sacerdócio, não só no templo, mas também no lar, ele é importante. Escuta esse testemunho. Havia um pastor de São Paulo
que ele foi cobrir uma agenda do pastor presidente. E quando ele chega nessa agenda, igreja muito grande, mais de 5.000 pessoas na igreja, a nave da igreja lotada, igreja muito comprida, muita gente, muitas pessoas se formando em bacharel em teologia, certificados. E quando ele chega para pregar, no momento dele, faltava 5 minutos para 9 horas da noite. E quando ele assume a tribuna, começa a louvar Deus pela vida do fulano, do ciclano, do beltrano. Eu louvo a Deus por isso, por aquilo e tal. Quando ele começa a fazer isso, ele falou que se levantou o porteiro lá do fundo, lá da portaria. Ele levantou e veio correndo até o altar. Pá, 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 pá. Chegou diante do altar, apontou o dedo e disse assim: assim te diz o Senhor nessa noite, marcha! Ele disse que ele olhou, viu a situação e continuou agradecendo esse, aquele, e foi tentar ler o texto que ele ia pregar. E quando ele olha para o relógio, faltava 3 minutos para as 9 horas da noite. Ele tentou ler, irmãos, e aquela senhora do círculo de oração, cabelo branquinho, mulher de oração, ela levantou da cadeira diferente, foi para o corredor e veio rodando, falando em língua estranha. Chegou na frente do altar, olhou para ele muito sério, apontou o dedo e disse assim: mandei você marchar, ordenei você marchar, marcha, assim te diz o Senhor. Ela voltou rodando, sentou no lugar dela. O pastor, sem entender nada, pregando, lendo o texto, pensou com ele mesmo: estou ficando maluco, como é que eu vou marchar se eu não estou sentindo Deus? Se eu ainda nem preguei, vou marchar da carne? Não. Olhou para o relógio, 9 em ponto. Ele tentou abrir a boca para pregar. A criança da primeira fileira da cadeira levantou, correu para frente do altar, apontou o dedo e disse assim: assim te diz o Senhor nessa noite, estou mandando você marchar, porque estou te dando livramento essa noite. Livramento para você, livramento para tua casa, livramento para os teus. Marcha! Deixou o microfone no vão da Bíblia, falou assim: eu vou escandalizar também, se é para marchar, eu vou marchar. Deixou o microfone, desceu os degraus, veio para o corredor, foi lá na portaria, corredor grande, foi marchando, pá, 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 pá. Foi lá, voltou, foi lá, voltou 5 vezes. Era 9 horas da noite. Foi lá, voltou, foi lá, voltou, foi lá, voltou. Ele disse que, ó, pá, a glória de Deus desceu na igreja. Era cadeirante pulando com a cadeira de roda na cabeça. Era pessoa sendo batizada com o Espírito Santo. Era pessoa sendo curada do câncer, do mioma, da pedra na vesícula, doença de cérebro, de sangue. Era pessoa sendo curada de diabetes. A glória tomou conta daquele ambiente. Ele, sem entender nada, olhou aquilo, subiu no altar, pregou. O culto acabou, foi para a recepção, jantou, pegou o carro e foi embora. Já era tarde da noite, 1h da manhã, chegou na porta da tua casa. E quando ele chega, ele vê a maçaneta quebrada, a maçaneta da porta. E ao ver a maçaneta quebrada, e a porta um pouco mexida, quebrada também, aberta, ele entrou, porta aberta, quebrada. A esposa no sofá chorando. Chegou diante dela e falou assim: amor, você está acordada até agora, 1 da manhã? Eu estou acordada. Ele olhou: você está chorando? Eu estou chorando. O que aconteceu? Eu não te contei. Essa noite pulou 2 homens aí, ó, pá! E quando eles pularam, eu ouvi o barulho e fui para a janela ver. E diziam eles: o varão não está aí. Vamos limpar toda a casa, não vai sobrar nada. Vamos roubar tudo, armados. Foram para a porta, começaram a forçar com cano, começaram a chutar a porta, a pisar na porta, a quebrar a porta. Ela falou que ela correu e se escondeu atrás do sofá. E quando ela se escondeu, eles, pá! A porta quebrou. Forçaram com cano e a porta quebrou. E quando eles iam entrar na casa, ele falou assim: amor, você não fez nada, por que você não ligou para a polícia? Ela falou: amor, até tentei ligar para a polícia, mas quando eu peguei o telefone para ligar, fiquei com mais medo ainda. Por quê? Porque quando deu 9 horas em ponto, eu olhei no relógio, que eu peguei o celular para ligar, e eles entraram na casa, era 9 em ponto.
Lá do nosso corredor do quarto, veio um barão de branco marchando, veio de lá até a portaria da nossa casa, foi lá, voltou, foi lá, voltou, foi lá, voltou. Que horas que era? Era 9 horas da noite. Pregador, por quê? Porque o que você faz aqui, o capeta vai ter que sair de lá. A tua adoração que tu dá aqui, ele vai ter que bater em retirada de lá. Enquanto o sacerdote estava na igreja pregando a palavra do Senhor, quando ele começou a marchar aqui, o Senhor começou a marchar lá. Quando ele começou a dar livramento aqui, o Senhor começou a dar livramento lá. É isso que o Senhor está nos ensinando essa noite, a importância de adorar ele dentro da igreja de forma correta. Tem gente que não dá valor, tem gente que não quer, mas o glória que você dá aqui, Satanás vai ter que sair de lá. A tua adoração que tu dá para ele aqui, a pombagira vai sair do casamento lá. A tua adoração que tu faz aqui, a macumbeira vai ter que cair e se libertar lá. Assim diz o Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. É essa a importância de sabermos adorar ao Senhor de maneira correta. Tem gente que não crê nisso, irmãos. Tem gente que não acredita. Acha que o glória é para o pregador, é para o cantor, é para o pastor. Esse negócio de culto antropocêntrico, aonde quem se destaca é o pregador, é o cantor. Isso tem que acabar. Aqui quem brilha é Jesus, quem faz é Jesus, quem manda é Ele, quem opera é Ele, é do jeito dEle, da maneira dEle e da forma que Ele quer. Todos nós aqui, todos, somos barros, dependentes de Deus, dependentes dEle, todos. É por isso que João Batista diz assim, ó, que eu diminua e que Ele cresça. Até porque, nesse culto que estava acontecendo no Jordão, sabe quem era o pregador? Não era Jesus. Ele foi para o culto. Até porque Jesus está no culto. Ele está aqui no culto. Ele vem para o culto. Ele é o primeiro a chegar no culto. Ele é o mais pontual do culto. Aí João Batista está pregando. E Jesus está ouvindo. É Deus, é o Senhor, mas também Ele ouve. Também Ele senta para ouvir. Se Ele sentou, quem somos nós para acharmos que somos alguma coisa? Quem somos nós? Aqui quem brilha é Ele, quem faz é Ele, quem opera é Ele. Mas eu sinto que entrou pessoas aqui essa noite. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu sinto que nessa noite pessoas serão tocadas de maneira extraordinária por Ele aqui. Ele está tocando de dentro para fora, de fora para dentro. Ele está acendendo mais uma vez essa chama. E tem pessoas que chegou aqui à base de cinza, mas vai sair daqui incendiado. Tem um incêndio de Deus aqui para a tua vida. Tem uma glória dele aqui que vai te renovar aqui nessa noite. Pessoas que estavam pensando em suicídio, pessoas que se cortavam com gilete. Hoje isso vai acabar. Isso vai mudar. Não vai continuar da maneira que está. Vai ser diferente. Ele está me dizendo aqui nessa hora. Eu estou ouvindo um língua estranha aqui. Eu ouço o barulho do céu aqui, irmãos. Aleluia, estou ouvindo barulho do céu aqui. Barulho de glória, barulho de adoração, de exaltação. Eu não sei você, mas se eu estivesse no teu lugar, eu já estava enchendo esse ambiente com a melhor adoração. Eu já estava colocando lenha no altar e dizendo assim, Senhor, eu apaguei, mas me acende de novo. Eu estava em cinza, mas me acende de novo. Acende a chama do teu Espírito em nós. Acende a chama do teu Espírito em mim. Mas eu sinto que nessa noite, entrou pessoas aqui que estavam prestes a parar, já estavam apagadas, baseadas em cinzas, com a roupa suja, que não tinha mais dignidade espiritual, que o diabo estava dizendo assim, ó, apontando o dedo, dizendo, tu não vai mais, não levanta mais, não tem mais jeito. Acabou, é ponto final. E para esse culto, é por isso, irmãos, é por isso que foi uma luta para chegar aqui. Foi uma luta para eu chegar aqui. Foi uma luta para minha esposa chegar aqui. Foi uma guerra para nós chegarmos aqui. E o diabo dizia, acabou.
não vai para o culto, porque ele sabia que se você chegasse aqui nesse culto hoje, nesse encerramento, a casa dele iria cair, porque não vai continuar da maneira que está. Os céus estão dizendo para alguém: eu te renovo agora, eu te encho agora, eu te levanto agora, eu te transformo agora, eu acendo a chama do Espírito de Deus agora. Sinta o toque de Deus aí agora, sinta o poder de Deus aí agora, sinta renovo, transformação, metanoia, mudança de pensamento. Sinta agora da parte de Deus na tua vida. Mas eu queria saber se na noite de hoje entrou alguém aqui nessa casa de oração, baseado em cinza, que já apagou há muito tempo, que vive de aparência. Me perdoe a minha pequenez e as palavras, mas que está vivendo de aparência, irmão. Parece que é, mas não é. Está apagado, não tem mais fogo, está com a vestimenta suja, não tem mais lenha para oferecer no altar. Mas você ouviu essa palavra e entende que é com você. Você só sai daqui vazio se você quiser. Olá, eu sou o apóstolo Pedro Eduardo e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Fique ligado nas nossas redes sociais, @Pedro Eduardo Pissai, @Projeto Salem Church, para mais vídeos. Até a próxima!